Uma salva de palmas aos trabalhadores, por favor. Eu tenho acompanhado os dados, as pesquisas, né, mas eu não tenho uma memória muito fraca, então não vou conseguir trazer para vocês dessa forma. Mas eu quero trazer aqui a história de uma guerreira chamada Eva Rodrigues dos Santos, minha mãe. Foi empregada doméstica desde o dia que nasceu até hoje, quando se aposentou, e não conseguiu mais largar o ofício, porque o salário da aposentadoria não tem como ela se manter. E para mim, hoje, até esse ponto, eu tenho como fracasso pessoal e profissional não conseguir dar para minha mãe ainda a vida que ela merece. Mas essa luta, ela não acabou. E cada dia que eu lembro disso, eu me fortaleço para lutar mais pelo trabalhador brasileiro, né? Eu acho que lutar pelo país é lutar pelo trabalhador. Nesses últimos anos, nós tivemos várias derrotas e percas em questão dos direitos trabalhistas. Infelizmente, a cada 4 anos, os parlamentares e o próprio poder, o Estado em si, ele acha a maneira de fazer com que o trabalhador pague a conta. E é o trabalhador que paga a conta. Não são os empresários, não está sendo o agro que se diz que carrega o país nas costas. Ele não carrega. Quem carrega é o trabalhador brasileiro assalariado, que não tem poder de compra, que tem que ser explorado dentro de jornadas das quais me fez ser pai aos 7 anos. Você já viu alguém ser pai aos 7 anos? Sabe por quê? Porque a minha mãe saía de casa às 5h40 da manhã para estar no serviço às 8. E ela chegava em casa às 8h40 da noite. Meu irmão mais novo, 5 anos, quem levava para a escola, quem arrumava, quem dava banho, quem ensinava os deveres de casa, era eu. Porque nós dois não tivemos pais na infância. E nós não vemos a responsabilização das empresas pelos filhos que são pais, porque a mãe ou o pai não pode estar presente na sua criação. Porque em Brasília a gente tem um governo que ele não investe em transporte público. Então são 2 horas dentro do ônibus lotado para chegar cansado no trabalho, enfrentar a jornada extenuante e voltar mais cansado ainda. Minha mãe chegava em casa, eu tinha que estar com tudo pronto, porque eu sei que ela não tinha forças para fazer a comida para os seus filhos. Então, ao longo do que se foi conquistado, de jornada de trabalho, que o 1º de maio representa muito isso, através de sangue, de luta, de suor, ao longo de que foi a conquista do 13º, de vários outros benefícios que hoje é colocado como uma despesa para o empresário, ninguém lembra que quem está ali fazendo com que o empresário vire milhões, bilhões anualmente, não está tendo um pouquinho disso. Minha mãe trabalhou, foi mais de 10 anos sem férias. Ela vendia as férias para poder ter um sofá, uma TV, poder consertar o banheiro de casa. E dessa forma eu cresci. E hoje ela mesmo se aposentando, ela tem que fazer as diárias dela. Pra ter o mínimo. Alguém tá pensando nisso? Quando a gente vê uma pauta, e aí eu falo que essa pauta ela serve pra gente provocar o Estado e falar, tem gente morrendo. Eu também faço uma luta no Distrito Federal pelos trabalhadores de aplicativo, que não tem mais nem 6x1, é 7x0. E é de 12 a 15 horas por dia. Porque se traz a nova forma que diz que não encaixa mais nas leis que hoje são vigentes. Então eles passaram por cima de toda e qualquer lei. E não são responsabilizados. Eu já sofri 4 crises de pânico. Dentro da escala 6x1 que eu iniciei aos 14 anos no comércio. Fui até aos 22 quando eu iniciei em cima de uma moto e dali eu não saí mais. Hoje eu não dirijo mais, eu não piloto mais uma moto para fazer entrega por conta de acidente. Então é fácil se colocar contra a redução de carga horária do trabalhador e não tá oferecendo o básico para que ele viva. Porque sobreviver esse país já está desde quando se fingiu a abolir a escravidão. O mundo ideal, deputada Érica, seria que nós votássemos amanhã aqui um salário mínimo de 12 mil reais. Esse é o mundo ideal. É o que todo mundo queria. Mas o mundo ideal não existe. Existe o mundo real. Nos Estados Unidos da América não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, com exceção de 2 anualmente. Lá a pessoa ganha pelo que ela trabalha. Há um acordo entre o patrão e o empregado. Você quer ganhar o que? Você quer trabalhar meio período? Lá tem 1 milhão de trabalho de meio período. Você vai ganhar o horário de trabalho. Quer trabalhar até às 11 da noite? Vai receber pela hora de trabalho. Recebe-se semanalmente. O padrão de vida, o estilo de vida é outro. A dignidade é possível resgatar. Mas você resgata a dignidade como? Com o trabalho. E aí, quando propomos uma proposta como essa, por exemplo, de 4x3, é o mundo ideal, mas seria o mundo real. Como que essa pessoa que vai trabalhar menos vai continuar ganhando o mesmo trabalho? Será que alguém aqui acredita mesmo que o patrão vai querer pagar? Ele precisa produzir e os outros 2 dias quem vai trabalhar? Comparar o nosso país com países do primeiro mundo que já vivem assim, não é honesto. Não é honesto comparar um brasileiro com um europeu. O menino europeu sai da escola falando 3 idiomas. O menino europeu sai da escola com outro pensamento. Lá ele tem comida, lá ele tem saneamento básico. Então o nosso país não é o país dos sonhos. A realidade nossa é com o pé aqui embaixo. Então, sem o emprego, nós não vamos a lugar nenhum. Eu sei que todos nós aqui, muitos trabalham demais, como nós trabalhamos demais. Me questionaram nas mídias sociais, o senhor só trabalha 2 dias por semana. Eu trabalho todos os dias, de segunda a segunda. Não aqui no parlamento, trabalho nas bases. Eu viajo o Brasil, viajo o mundo. Então, eu acho que nós temos que apontar para um outro lado. Temos que descobrir uma forma do trabalhador ganhar mais dinheiro. E aí sim, eu acho que o trabalhador brasileiro, em si, ao pensar, se você perguntar para ele o que você quer, ele não vai querer fim da escala 6x1. Ele vai querer assim, ó, eu quero ter condições de dar a minha casa para minha mãe, como falou o Abel aqui. Eu vou começar contando por que uma PEC apresentada em maio foi resgatada. Tem uma história aí. A história é a seguinte: a esquerda experimentou
o gostinho da derrota. Né? Uma derrota monstruosa no país em que a democracia funciona, que é os Estados Unidos. Escutem, vocês precisam de informação. Essa derrota, ela aconteceu porque as pautas defendidas pela esquerda nos Estados Unidos e no Brasil, as pautas dos direitos das minorias, essa pauta aí não ganha eleição. E aí, eles voltaram às origens. A origem da esquerda é justamente mexer com a massa, com aquilo que é matematicamente inviável, mas que dá voto. Então, vamos voltar àquilo que é garantido. Contar com a ignorância matemática do povo. E aí que entra essa PEC. Vamos apresentar um projeto mirabolante com um argumento que eles não conseguem alcançar porque não foi explicado. Então eu vou fazer esse favor, eu vou explicar o argumento. O argumento é o seguinte. Você, trabalhador, você vai ganhar o mesmo salário, você não vai ter prejuízo nenhum, mesmo salário, mas você vai trabalhar menos. Uau, isso é o sonho, né? O sonho, trabalhar menos ganhar a mesma coisa. É bom, né? Faz sentido, claro. Então, imagina que você trabalha com o setor que mais cresce no Brasil, que é o setor de serviços. Como que vai organizar? Eu vou contar pra vocês, né? Aquele serviço que custava X vai passar a custar X mais. Por que ele vai custar X mais? Porque existe um gasto maior na contratação daquele funcionário que não era antes necessário. Porque se trabalhavam 44 horas semanais. Então o que vocês estão permitindo? Vocês estão permitindo a geração do aumento do custo. O custo que vai ser repassado. O brasileiro, a maioria dos brasileiros, não tem reserva financeira. Se a gente fizer uma pesquisa aqui dentro desse plenário e perguntar, olha, quem aqui tem um ano de salário guardado na poupança? Ninguém vai conseguir levantar. Ah não, eu tenho, graças a Deus. Graças a Deus é o meu trabalho. Né? Não, se você não quiser pagar meu salário, é só não pagar mês que vem, fera, fica tranquilo. Então, essa é a lógica. Os estudos que foram feitos sobre a diminuição da escala de trabalho, eu cito aqui o mais bem sucedido, que é o estudo alemão. O estudo alemão fala em 100% da remuneração, com 80% da carga horária, ou seja, uma diminuição de 20% da carga horária, com 100% da produtividade. Esse é o estudo alemão, que comprova que é possível você diminuir a carga horária. Todos os outros não comprovam isso, porque não exige o compromisso da produtividade. Existe como manter produtividade com diminuição do tempo de trabalho no setor de serviços? Se um garçom trabalha um turno de 10 horas, certo? Como é que ele vai manter a produtividade de 10 horas que exige a presença física dele? Se ele vai trabalhar 8? Se ele não está lá? Não é possível. São 2 horas em que o estabelecimento não vai contar com a presença física dele. O que eu estou apontando é justamente isso. Eu não estou falando de redução que não é possível fazer uma redução de jornada de trabalho em outros tipos de trabalhos. Né? Em programação. Se você programa e entrega a demanda, se você faz em menos horas, perfeito, maravilhoso. E aí que a gente chega no ponto ideal, que é o que realmente deveria estar sendo discutido aqui, que é aquilo que é matematicamente comprovado, que é a remuneração por hora. É isso que o brasileiro quer. E eu tava vendo aqui, tem umas 800 pessoas assistindo essa audiência pública na internet. E aí, uma dessas pessoas falou, a única coisa que faz sentido é o trabalho por hora. Porque aí você que quer trabalhar mais e ganhar mais, trabalha mais e ganha mais. Você que quer trabalhar menos, vai ganhar menos. Que é o justo, é o proporcional. Então, a grande conclusão é, nesse plenário, tem 4 pessoas usando símbolos do comunismo, aqui atrás, pra quem não tá vendo, né? Uma ideologia genocida, mas tá aqui, representando o comunismo, né? Tá ali, ó. Tá lá, foi esse martelo, é que a câmera não pega. Se a câmera pegasse, mostrava lá no fundo. O que é discutido é uma pauta populista que vai, quiçá, fazer sucesso na eleição de 2026. É inadmissível que um parlamentar venha aqui a essa tribuna para dizer que esse é um movimento de pessoas que não querem trabalhar. Muito pelo contrário, são pessoas que trabalham muito, que tiveram a sua infância e a sua adolescência vendo seus pais, as suas mães, trabalhando exaustivamente e que desde muito jovens estão submetidas a uma mesma escala e uma mesma lógica de exploração do trabalho. São pessoas que, ao contrário, querem, na verdade, ter dignidade, querem poder exercer os seus direitos, tempo com a sua família, lazer, cultura, tempo para poder se dedicar à sua saúde física, à sua saúde mental, ao esporte. Quem não trabalha, na verdade, é
um parlamentar que passa o dia desfilando pelas comissões para destilar o ódio, para destilar a violência. O trabalho de um parlamentar, aliás, é ouvir o que diz o povo brasileiro. E o povo brasileiro se movimentou nas redes sociais e nas ruas para dizer que quer sim a tramitação da PEC pelo fim da escala 6x1. E foi por isso que foi possível conquistar o número de assinaturas. Aqueles que não trabalham são aqueles que estão de ouvidos fechados para o que dizem as ruas desse país. Aliás, sim, o empresariado consegue aprovar suas pautas aqui no parlamento, porque o empresariado não precisa ir para as redes sociais, levantar a hashtag, pressionar, às vezes, inclusive, constranger deputados para que assinem uma PEC. Deputados não precisam fazer greve, aliás, empresários não precisam fazer uma greve forte, como foi a greve da Pepsi, que conseguiu abolir uma semana, no mínimo, da escala 6x1 da sua jornada de trabalho. Claro que a luta vai seguir, mas foi uma vitória fundamental para os demais trabalhadores do Brasil se inspirarem, conhecerem o caminho da luta, saber que é possível lutar e é possível sim vencer, apesar das pressões, apesar da ameaça de repressão. O empresariado consegue sentar aqui na salinha, entra pela frente, vai direto para a sala do presidente, não precisa pressionar, não precisa fazer luta porque seus interesses são atendidos. Agora, por exemplo, no Congresso Nacional, se discute a possibilidade de ataque ao salário mínimo, com a possibilidade de redução do que é o reajuste do salário mínimo, de dificultar o acesso, por exemplo, ao FGTS para somente trabalhadores que ganham até um salário mínimo e não mais 2 salários mínimos. Os que defendem essa proposta não precisam ir para a luta, não precisam se enfrentar com ninguém, são bem recebidos com tapete vermelho. E é por isso que sim, o movimento social e a classe trabalhadora têm os seus métodos de luta e no último período mostrou que é possível pautar o debate na sociedade, ainda que alguns tenham dito que a classe trabalhadora não existe mais, que a esquerda não existe mais, que os métodos de mobilização estão no passado, se colocaram na ofensiva e mostraram que é cada vez mais urgente lutar e vencer. Porque enquanto alguns se reúnem na salinha para ter os seus privilégios e as suas benesses garantidas, quem trabalhou a vida inteira, quem viu seus pais, suas mães trabalhando a vida inteira, sabe que não vai mais ser submetido a uma mesma lógica e que está na hora de pautar que as trabalhadoras e os trabalhadores merecem respeito, merecem dignidade, merecem estar com a sua família, chegam em casa, inclusive as mulheres, para trabalhar de novo no cuidado com seus filhos, no cuidado com a casa, e essa é uma jornada e um ritmo de vida que não vai mais ser estabelecido eternamente por todas as gerações. Eu queria primeiro cumprimentar e parabenizar o Movimento VAT, em seu nome, Henrique, seu, do João, da Priscila, que eu não sei se está aqui ainda, de todas as lideranças que construíram isso com a cara e a coragem, sem as condições básicas para organizar um movimento. Vocês foram e fizeram, deram a cara, se arriscaram, arriscando emprego, arriscando sustentação financeira, e ajudaram a construir uma pauta que está determinando o debate público no Brasil nesse fim de ano, e eu tenho certeza que vai também determinar o debate público no ano que vem. Porque tem uma coisa que quando estourou na rede social a pauta do fim da escala 6x1, eu vi muita gente comentando, dizendo, puxa, né, conseguiu-se abrir o debate, que bom. Como se isso fosse apenas a finalidade. Abriu o debate, mas a finalidade que nós temos nesse momento é aprovar a PEC de autoria da Erika Hilton. Não é apenas fazer um debate simbólico. É a gente conseguir um resultado efetivo. E isso vai implicar muita luta, muita mobilização, muita organização ao longo desse processo. Eu queria dizer que eu acho que o mais importante do que já se fez até aqui foi demarcar e dividir uma linha de quem está de cada lado. Às vezes, na política, não é tão nítido a gente perceber o lado de cada um. Por quê? Porque os discursos se confundem. Porque nem sempre aquele que tem lobby com grandes empresários, que está aqui para defender grandes interesses, deixa isso claro. Aliás, normalmente não deixa. O discurso, né, é um discurso como se todos defendessem o povo e os trabalhadores. Quando é que você separa o joio do trigo? Você separa o joio do trigo quando entra uma pauta concreta, objetiva. Que quem defende o trabalhador está de um lado, quem é contra o trabalhador está do outro. O fim da escala 6x1 é uma pauta concreta, objetiva e que define lados. E por isso é bom que a gente possa, nesse debate, até ouvir aqueles que se opõem, porque quando se opõem de maneira direta e franca, também mostram de que lado estão. O argumento, o ataque, melhor dizendo, porque nem é um argumento de que isso é papo de quem não quer trabalhar, esse nós não temos nem que levar em conta. Esse é o método mais rebaixado que a extrema-direita usa para não fazer o debate público da forma como tem que ser feito. Existem outros, aí sim, argumentos que nós vamos ter que trabalhar aqui nessa casa. Um deles é o que fazer com os pequenos e médios empreendedores. É importante que a gente paute isso, porque esse é um problema real. E muitas vezes, se a gente não apresentar uma resposta na discussão da PEC, isso vai ser utilizado por quem é contra para colocar um obstáculo e dizer a PEC é insustentável. Porque o pequeno, o dono do boteco, né, o dono da padaria, vai falir porque não vai ter como contratar mais funcionários, isso vai gerar desemprego, então, em tese, o fim da escala 6x1 geraria mais desemprego. Nós vimos esse argumento, inclusive, na boca de jornalistas, de formadores de opinião e de parlamentares aqui no Congresso, quando o debate apareceu. E aqui, eu tenho certeza, porque já conversei isso com o Rick, já conversei isso com a Érica, que é autora da PEC,
que existe toda a disposição no nosso campo, e é importante que a gente deixe isso escrito e consignado, de discutir compensações para esse pequeno. Este pequeno, que emprega milhões de trabalhadores no Brasil, não é, pode ter uma compensação do ponto de vista de determinadas exonerações fiscais. O que a gente não aceita é desoneração fiscal de 83 bilhões por ano por agronegócio, sem compensação nenhuma para o trabalhador. Isso nós temos que enfrentar. Agora, você chegar e dizer, olha, você que tem uma pequena mercearia. Eu estava voltando para São Paulo na semana onde teve a coletiva aqui, parei numa padaria perto do aeroporto de Congonhas, e o dono da padaria veio falar comigo. Falou, pô, Boulos, eu vi que você está defendendo o fim da escala 6x1. Aqui a gente trabalha no 6x1 porque comércio, eu tenho 6 funcionários, eu não consigo segurar, já estou endividado se acabar com a 6x1. Uma preocupação como essa é legítima. Da gente chegar para ele e dizer, olha, nós vamos acabar com a escala 6x1, mas ali um determinado tributo que você paga, a gente vai isentar, isso vai permitir que feche a conta, né? Você continua como está, você não vai perder a sua margem e o trabalhador vai conseguir viver com dignidade. Vai conseguir ter o tempo para sua família, ter o tempo para descansar, ter o tempo para estudar. Aliás, o ataque tão grande que se faz quando se responsabiliza numa falsa meritocracia os próprios trabalhadores por baixos salários ou pelo desemprego é que o trabalhador brasileiro não tem qualificação profissional. Não tem formação profissional. Que trabalhador vai encontrar tempo para fazer um curso de qualificação profissional trabalhando na escala 6x1? Não vai ter. Então, isso é parte, inclusive, de um debate que permita ao trabalhador continuar os seus estudos, se qualificar, além de ficar mais tempo com a sua família, com os seus, tempo de descanso, isso que todo ser humano merece. Eu me lembro que, quando conheci o Rick pela primeira vez e ouvi o nome do movimento, eu me lembrei logo de imediato de uma tirinha da Mafalda. Viu, Érica? Você tá falando, tem poesia, tem Bíblia, eu trouxe a Mafalda, né? Eu saí de Mafalda no carnaval, tem que lembrar sempre da Mafalda. E tem uma tirinha da Mafalda, que provavelmente todo mundo conhece, e que eu sempre usei muito em sala de aula, que o Manuelito diz assim pra Mafalda, ele fala assim, tudo bem pra ganhar a vida, claro. Aí o quadrinho seguinte tá ele, e aí a Mafalda com um olhar assim, é mesmo, né? O Manuelito fala assim, mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente ganha trabalhando pra ganhar a vida? Essa brincadeira, esse coisa, ele é... Claro, o que a gente tá discutindo aqui não é que se é possível ter vida além do trabalho. É que é um absurdo não ter vida além do trabalho. É um absurdo, 2 absurdos. E nós vivemos numa sociedade que normaliza, que tenta naturalizar. Olha, isso é o mundo ideal. A vida real é não ter vida além do trabalho. Como assim, cara pálida? São sempre caras pálidas que falam isso, né? Eu da minha cara pálida tô falando o contrário, mas tem sempre caras pálidas dizendo isso. Como assim não é o mundo ideal, o mundo real é um mundo que não tem vida além do trabalho? É porque essa é uma questão histórica. E aí, professor de história, não tem muito jeito, né? Se o trabalho cria riqueza desde sempre, e sempre foi assim, na sociedade que a gente vive, o capitalismo, eles inventaram uma historinha que é dita aqui pelos 2 deputados que falaram contra o processo, que dizia o seguinte, agora, livres do feudalismo, vocês têm a liberdade de escolher para quem querem trabalhar, de escolher o emprego que querem ter, de escolher a vida que querem ter e basta se esforçar bastante para você alcançar a riqueza. E aí o companheiro que falava aqui de Costa Barros lembrou, eu não vi ninguém vencendo na vida dos meus. Como assim? Não é o esforço. É claro que sem esforço a gente não faz, né, não consegue progredir. É preciso se esforçar. A luta e a vida de quem é militante é uma vida de esforço, de trabalho, né? Agora, é uma mentira danada. Eu estou aqui hoje como deputado federal, doutor em História, professor do Colégio Pedro II, porque dei a sorte de ter uma avó, professora estadual, que pôde me ajudar. Porque quando meu pai ficou desempregado, eu tinha que desistir daquela faculdade. Essa sorte me faz estar aqui hoje, não só o meu esforço. Porque o problema é que eu tive vários amigos que com tanto esforço quanto eu, não estão aqui hoje, não ficaram pelo caminho. E este é o elemento. O absurdo não é dizer que o mundo real não permite vida além do trabalho. O absurdo é dizer que isso é o que deve ser. Porque esses, e o Henrique já falava, já termino, Érica, dizia sobre a questão do fim da escravidão. Eram os mesmos discursos, mas também são os mesmos discursos quando se tentou limitar em todas as vezes a jornada de trabalho, lá na Inglaterra, no início da Revolução Industrial, as jornadas eram de 14, 15, 16, 18 horas. E quando disseram 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer, já era vida além do trabalho. Quando se era os cartazes do movimento operário, e o que diziam os industriais, vai quebrar tudo quando é indústria. Quando aqui no Brasil se diz salário mínimo, vai quebrar. Férias, vai quebrar. 13º, vai quebrar. Né? Por aí vai quebrar. Esse é o discurso do medo e vai continuar existindo. E aí, a pergunta é, qual é a escala que permite vida além do trabalho? É a escala de trabalhar por hora? Essa é a vida dos trabalhadores de APP. Né, Abel? Tava aqui falando. Essa é a vida dos trabalhadores. E qual é a vida deles? É de trabalhar menos e ganhar mais? Não! É o contrário, de jornadas ainda maiores, de escalas ainda piores e de condições de vida ainda piores, nos centavos do processo. Essa da liberdade que eles vendem. E aí eu termino com a frase que é própria a nós comunistas. E sim, sou comunista, pra dizer claramente pro cara que tá aqui querendo dizer que isso não é... A cada um, de acordo com suas necessidades, de cada um, de acordo com suas possibilidades.
Este é o debate. Porque o absurdo é que enquanto a escala 6x1 escraviza trabalhador assalariado, você tem milionários como o próprio Neymar comprando aquele apartamento lá em Dubai, que aquilo nem devia existir, é irracional a existência de bilionários. E como o Guilherme disse, a nossa preocupação é que aqueles vão usar os pequenos produtores, os pequenos empreendedores, os pequenos empresários para tentar dizer que a escala 6x1 não é possível. Mas nós diremos o contrário. Diga ao povo que marche, como disse meu amigo pastor Henrique Vieiro.